Boa tarde, time. Ai, meu Deus! Galera, vocês não têm noção do prazer que é estar aqui. Numa tarde aleatória, me sentei aqui para gravar e conversar com vocês. Isso é tão libertador que vocês não têm ideia. De verdade, para mim, até anteontem, era algo extremamente pesado, cansativo e hoje tá tão libertador porque eu tô nessa missão do Glow Up de 30 dias e não sei, algo mudou aqui dentro da caixinha, sabe? E hoje é o dia 1, né? Pra quem não tá entendendo nada, assista os 2 vídeos anteriores a esse. E hoje, quando eu acordei 5 horas da manhã para estudar, eu percebi que ali eu estava fazendo um sacrifício. E aí eu queria muito trazer esse tema para vocês hoje, sobre o sacrifício. Eu vejo muitos haters na internet, que não é o seu caso, até porque se você tá aqui é buscando se desenvolver, mas eu vejo muitos haters na internet reclamando que hoje em dia tem muitos coaches, para todo lado tem coach, para todo lado tem pessoas com frases prontas para falar alguma coisa. E são essas mesmas pessoas que falam o seguinte: Deus ajuda quem cedo madruga. Não é verdade, porque se fosse verdade o padeiro já estava rico. E quando eu me vi sentada às 5 horas da manhã aqui, para uma pessoa que trabalha em casa, em home office, que trabalha a hora que quer, que tem essa possibilidade de movimentar a sua agenda, eu olhei para mim mesma e pensei: por que mesmo que eu tô fazendo esse sacrifício? Por que mesmo que eu quero levantar às 5 da manhã para estudar? E aí eu me lembrei de vários benefícios. Por exemplo, eu não tenho notificações a essa hora, não tem ninguém precisando de mim, eu não tenho que responder nada para ninguém. É um horário que tem um silêncio absurdo, que qualquer barulho entra como se fosse microfonado em você. Cada palavra da aula que você assiste é como se você estivesse presencialmente com o professor. É uma coisa assim que parece que todos os sentidos eles estão mais aguçados. É uma coisa de louco. E não os malefícios, mas as dificuldades que eu tenho para acessar esses benefícios é um dia antes ter que dormir mais cedo, na hora que o telefone despertar, eu já me levantar, eu não colocar na soneca, eu não virar para o outro lado, até porque quando a gente acorda o corpo resfria, então a vontade é que eu me embrulhe novamente, né, automaticamente. Então se eu coloco soneca, o corpo nesses 5 minutos de soneca vai se resfriar pra caramba, então eu vou sentir mais frio, então eu vou querer me embrulhar e eu vou acabar com a coragem de levantar, porque eu vou imaginar que tá frio e não vou querer me vestir para produzir nem nada do tipo, né? Então existe sacrifício para você alcançar novos resultados na nossa vida. E talvez o padeiro não tenha mais esse acordar cedo como um sacrifício. O sacrifício dele talvez seja não comer tanto carboidrato durante o dia, por exemplo. Eu acho que eu nunca vi um padeiro no shape. Eu não conheço. Eu conheço alguns padeiros, mas não conheço nenhum no shape, por exemplo. Um exemplo, tá? Bem genérico. Talvez esse seja o sacrifício dele, né? Dele não consumir tanto glúten, dele não consumir tanto carboidrato, enfim. Todos nós temos sacrifícios a fazer quando se trata de nos tornarmos pessoas melhores. E gostar de fazer esses sacrifícios
se sentir foda, se sentir incrível, executando esses sacrifícios, é o que torna uma pessoa de sucesso ou não. Porque, por exemplo, quando eu trabalhava limpando o chão, fazendo faxina, era um sacrifício enorme. Naquela época eu acordava cedo. Mas na real é que aquele sacrifício não era um sacrifício inteligente, não era um sacrifício estratégico, era só um sacrifício. É como se eu fosse caminhar 5 quilômetros porque eu não tenho grana para pagar o ônibus. E hoje eu corro 5 quilômetros para fazer o meu corpo funcionar melhor. Eu pago para correr. São dois sacrifícios que um te leva a ter um resultado e o outro não. O sacrifício positivo, o sacrifício inteligente, o sacrifício estratégico, ele traz resultado no longo prazo. Enquanto que o sacrifício burro, o otimismo burro, ele vai te trazer no longo prazo cansaço, doença, vai estar estagnado. É como se você estivesse batendo a cabeça na parede. Ali. E hoje ficou muito claro isso, né, pra mim. Ficou muito, muito claro. Na madrugada eu estava estudando e pensando nisso. E eu acho bem interessante compartilhar isso com vocês. Talvez hoje eu ainda esteja em algum ponto da minha vida fazendo algum sacrifício burro. Talvez eu ainda não esteja madura o suficiente para ver todos os meus comportamentos, as minhas atitudes, a minha rotina de forma inteligente. Mas hoje o meu nível de consciência de olhar para mim de fora e de observar a minha rotina e falar assim: Evânia, parabéns, Evânia, você está no caminho certo, é muito maior do que antes, por exemplo, que eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Eu só sabia que eu tinha que fazer. Por exemplo, quando eu era concursada, eu olhava para minha rotina e eu não via sabor de viver. Mas eu tô fazendo o que é certo. Peraí, eu sou concursada, eu tenho que fazer 8 horas de trabalho por dia. Então, na minha cabeça, todo aquele sacrifício que eu estava fazendo estava certo, estava produtivo, estava me dando um propósito de vida, e não estava. Hoje eu vejo que não estava, sabe? Não era a minha missão de vida ali, eu não estava usando os meus talentos lá, eu não estava sentindo vontade de viver aquela rotina ali. Não fazia sentido nenhum para mim. Então, para mim, era assim, hoje eu vejo que era um sacrifício muito burro, era um sacrifício moroso, era um sacrifício que me deixava patinando no lugar. E eu não estou falando apenas por causa do dinheiro, né? Porque o que eu ganhava lá hoje é o que eu aporto para minha aposentadoria. Naquela época eu jamais imaginaria que eu estaria conseguindo fazer isso hoje. E eu nem estou falando de grana, estou falando de todas as atividades que eu realizava lá, as pessoas com que eu convivia. Era um ambiente em que eu não via crescimento, eu não via que eu ia crescer ali, eu não tinha para onde crescer ali, né? Então, eu achei bem interessante trazer esse convite a pensar. Será que todos os sacrifícios que eu faço hoje são sacrifícios inteligentes? São sacrifícios estratégicos? Às vezes você está se cansando, fazendo um esforço repetitivo que não é tão inteligente assim. Aí você pode me falar assim: ah, Ivânia, mas eu faço porque eu preciso. Vocês não imaginam tanto que eu chorei quando eu fui pedir demissão do meu concurso, exoneração. Chorei tanto.
Porque a minha crença era exatamente essa. Eu faço porque eu preciso. Eu sou concursada, como que eu vou abrir mão de um concurso? Vânia, mas eu já passo o dia inteiro, eu trabalho na limpeza, eu já faço o dia inteiro limpeza, me esforço fisicamente o dia inteiro, como que eu vou fazer academia ainda depois? Não estou falando para você pedir demissão, eu estou falando que é diferente. O sacrifício estratégico, o sacrifício que não vai te levar a lugar nenhum. Preste atenção e escolha o sacrifício certo. Beijinho.